Bom dia a todas, a todos, a todes. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do ciclo de palestras intelectuais e a investigação em História da Educação. Hoje, nós temos o prazer de receber o professor Haroldo de Rezende, da Universidade Federal de Uberlândia. O professor Haroldo hoje vai partilhar conosco reflexões, né, sobre as contribuições de Michel Foucault para a história da educação. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Haroldo e, obviamente, professor, fique à vontade para complementá-la. O professor Haroldo é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, onde trabalha com disciplinas voltadas à área de políticas educacionais em cursos de licenciatura. Atua na linha de História e Historiografia da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Federal de Uberlândia, desenvolvendo pesquisas no campo da educação e da política, utilizando-se prioritariamente dos conceitos de governabilidade e biopolítica. É pós-doutor em filosofia, doutor em educação, história, política e sociedade pela PUC de São Paulo, mestre em educação, bacharel em direito e licenciado em pedagogia. O professor Haroldo tem uma vasta produção sobre, utilizando, né, o Foucault, e para nós é um prazer, uma honra ter o professor Haroldo aqui conosco, né, vou dizer um especialista para discutir conosco sobre o Michel Foucault, por vezes um intelectual caro para nós que temos menos leituras, enfim, no campo da filosofia, mas que tem sido cada vez mais recorrentemente utilizado pelos historiadores da educação. Queria destacar, dentre a produção do professor Haroldo, que é vastíssima, importantíssima, um dossiê recentemente organizado, junto com o professor Júlio Gropachino, que discute, enfim, aspectos da obra do Foucault e a sua utilização no campo da educação, e um trabalho mais recente, publicado em livro do professor Haroldo, que é o Repensar a História da Educação, Pensar a Política na História da Educação. Então, trabalhos fundamentais que nos ajudam a compreender melhor a apropriação do pensamento do Foucault dentro do campo da história da educação. Então, é um prazer, Haroldo, tê-lo conosco. Fique à vontade, utilize o tempo que considerar necessário, e a gente vai acompanhando por aqui. Qualquer coisa também pode interromper. Eu tenho sempre dito que nós estamos muito em casa, ainda que virtualmente, né, é um momento mesmo de diálogo, de partilha de ideias, então fique muito à vontade nesse sentido. A gente está livre das amarras dos protocolos acadêmicos nesse sentido de um evento, enfim, a ideia é mesmo um diálogo. Obrigado, Haroldo, fique à vontade. Imagina, eu que agradeço, Fernando, agradeço de verdade mesmo, assim, pelo convite, pela sua apresentação aí, tão generosa. É um prazer estar aqui e, como eu falei antes, né, assim, esses momentos acabam sendo momentos em que a gente se sente menos solitário, né, no que a gente faz, especialmente nesse momento, né, que a gente está atravessando. E eu espero que eu me sinta um pouco em casa, que é sempre falar assim, tem sempre uma coisa, né, de você, tem sempre um nervosinho, né, então, assim, mas mesmo assim eu tô tentando me sentir em casa aqui. Eu tentei, Fernando, seguir um pouco, assim, o dever de casa, né? Eu tentei fazer um pouco, assim, da proposição que foi feita, que é essa de pensar arqueologia e discurso em algumas contribuições para a história da educação. No entanto, talvez eu me fixe mais em algumas coisas, eu acabei fazendo algumas, né, obviamente, fazendo algumas opções. Então, assim, de maneira geral, eu vou fazer um panorama por alguns aspectos mais do livro As Palavras e as Coisas, com algumas incursões ali na própria arqueologia do saber, e tentar daí desdobrar alguma coisa que a gente pudesse pensar, eu não diria tanto, na história em geral, assim, como é a própria proposição do Foucault.
antes, né, de entrar aqui nas minhas anotações, no meu esquema propriamente, né, preparado para cá, eu quero fazer uma demarcação, né, lembrar de uma demarcação que é feita sobre a obra do Foucault, né, se convencionou, e o próprio Foucault reconhecia, né, essa organização, essa estruturação que se faz da sua obra, né, que é dividi-la em 3 tempos, né, em 3 momentos, que correspondem mais ou menos à abordagem cronológica, a abordagem metodológica que ele fez, e também a uma cronologia, né? Então, e que seriam, né, os 3 momentos assim de Foucault. O primeiro, né, que é exatamente o momento da arqueologia, ele se dedica às questões relativas ao saber, né, e as obras, né, basilares desse momento é a História da Loucura, Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, e, finalmente, a Arqueologia do Saber. E a Arqueologia do Saber, ela vem justamente, provavelmente eu falo isso de novo, mas ela é uma obra que se situa nesse conjunto arqueológico dele, justamente para explicar a maneira como ele transitou ali, né, na constituição dos saberes, né? E aí eu já aproveito aqui fazendo uma espécie de distinção, né, que nessas obras todas, né, já há uma distinção na própria arqueologia, né, quando ele trabalha com a História da Loucura e o Nascimento da Clínica, ele está pensando no olhar a partir, melhor dizendo, no saber a partir da percepção, do olhar, coisa que ele vai fazer de modo diferente nas Palavras e as Coisas, né? Que ele já vai trabalhar com as epistemes, com as condições de possibilidade dos saberes, a representação e tudo. Bom, a segunda fase, né, ou a segunda parte, né, das pesquisas dele, corresponde ao que se convencionou chamar também, né, por conta vamos dizer, do método, né, de investigação desse momento, que é a genealogia, em que ele vai ter como ponto principal, vamos dizer assim, ou como chave de análise, a questão do poder, né? E mais do que isso, ele vai pensar a constituição dos saberes na composição de questões sociais relativas a essa relação saber e poder, né? E depois, finalmente, a genealogia ela está ali, né, situada cronologicamente nos anos 70, e depois, nos anos 70, a fase chamada ética, né, ou alguns chamam genealogia da ética, que é o momento em que ele vai pensar na constituição do sujeito, né, como que o sujeito se constitui para si mesmo, né, como que ele se torna sujeito diante de si, né, como sujeito de conhecimento, sujeito de desejo. Bom, dito isso, eu volto para a arqueologia, né, que é justamente esse momento aí, né, que foi proposto para a minha contribuição aqui. Como eu já disse, né, dessas 4 obras, né, que balizam, né, ou demarcam a arqueologia, eu vou pensar mais aqui a partir das Palavras e as Coisas e da Arqueologia do Saber, né, que são, por coincidência, as 2 obras desse momento nas quais aparecem o termo arqueologia, né? O subtítulo de As Palavras e as Coisas é uma arqueologia das ciências humanas, que foi publicada em 1966, e em 1969 é publicada a Arqueologia do Saber, né? Esses 2 títulos, né, eles se situam, como eu já mencionei, na década de 60, que corresponde justamente a esse período que também é designado arqueológico. E, obviamente, né,
como eu já indiquei também, no qual ele se dedica às questões relativas à constituição dos saberes. E aí, a partir disso, eu vou meio que fazer um passeio meio que aleatório em alguns pontos, né, das palavras e as coisas. Nessa obra, As Palavras e as Coisas, o que o Foucault pretende fazer, de modo geral, é dar conta da constituição histórica dos saberes do homem na modernidade. Então, o que ele busca fazer é exatamente isso, né? Pensar como que a constituição, como que os saberes, né, vão constituir o homem na modernidade. Então, com isso, ele busca estabelecer o estudo dos saberes que são relevantes para a configuração do modo de existência das ciências humanas. Ou seja, o que ele vai fazer é uma análise das positividades das ciências humanas através das suas relações. Por um lado, ele vai fazer isso pensando na filosofia moderna, e, por outro, pensando nas ciências empíricas, né, em três conjuntos, né, do que é chamado de ciências empíricas, que são as ciências da vida, as ciências do trabalho e as ciências da linguagem. Desse modo, as ciências empíricas e a filosofia explicam o surgimento, na modernidade, desse conjunto de discursos que recebem a dominação de ciências humanas. Ou seja, o que Foucault faz nas Palavras e as Coisas é entender como que o homem é constituído nas ciências humanas, né? Como que ele se torna, na verdade é isso, né? Como que as ciências humanas constituem o homem como um objeto de conhecimento, né? E, nesse sentido, é com as ciências humanas que o homem passa a desempenhar duas funções que são, ao mesmo tempo, diferentes, mas também são complementares no âmbito do saber. Primeiro, ele passa a ser parte das coisas empíricas, na medida em que a vida, o trabalho e a linguagem são objetos dessas ciências empíricas e que vão manifestar, obviamente, as atividades humanas. E, em segundo lugar, o homem aparece na filosofia como um fundamento do saber, que seria aquilo que torna, né, o saber possível. Então, aí a gente tem uma espécie de dupla função do homem, né, de uma dupla função do sujeito no saber moderno. Ou seja, de um lado a gente tem a coisa empírica e, de outro, né, o fundamento filosófico. Isso vai ser chamado por Foucault de a priori histórico, né? É isso que constitui esse... em alguns momentos ele vai chamar de a priori histórico, em outros momentos de episteme, né? E é isso que vai explicar o surgimento das ciências humanas, ou seja, o homem considerado como representação nesse momento aí, antes, né, do século XVIII. Então, a gente tem exatamente isso, né, nas Palavras e as Coisas, essas ciências empíricas, que são a economia, a biologia e a filologia, que tem como objeto o trabalho, a vida e a linguagem. Para Foucault, essas ciências definiram a sua positividade a partir do final do século XVIII, que é justamente quando se inaugura um saber completamente novo, com o surgimento da positividade do saber clássico, que era definido como analítico. Ou seja, a gente tem, se na era clássica, a gente tinha a análise das riquezas, a análise dos seres vivos e a análise das palavras, né? A partir do século XVIII, final do século XVIII,
tem-se o surgimento dessas ciências empíricas que vão constituir o que ele chama, né, de o que constitui, de fato, né, as ciências humanas. O nascimento das ciências empíricas na modernidade significa o desaparecimento da representação do campo do conhecimento empírico e o aparecimento dos objetos, vida, trabalho e linguagem. Então, há uma outra maneira, né, de configuração do conhecimento aqui. Ele deixa de ser uma mera representação e ele passa para o campo empírico. E vida, trabalho, né, que correspondem, e linguagem, que correspondem à economia, à filologia e biologia, tomam o lugar das representações que constituem exatamente os seres vivos, as riquezas e as palavras. Para Foucault, a tematização da vida, do trabalho e da linguagem pelas ciências empíricas faz o homem tornar-se objeto do saber. Então, nesse momento, final do século XVIII, o homem passa a ser... Ele vai dizer isso, né, nas Palavras e as Coisas, né, no final, né, que o homem é uma invenção muito recente, né, na história, né, da ciência, na história do pensamento. E isso acontece na medida em que, justamente, o homem é meio de produção, se situa entre os animais e também possui uma linguagem. Estudar tais objetos, obviamente, é estudar o homem, né? E essa dependência necessária do homem com relação aos objetos empíricos significa que, através deles, descobre-se o homem como um ser finito, né? E aqui quando ele traz a ideia da finitude do homem, né? E ele vai dizer textualmente o seguinte: a finitude do homem se anuncia na positividade do saber. Sabe-se que o homem é finito como se conhece a anatomia do cérebro, o mecanismo dos custos de produção, por exemplo, né? Então, nesse momento, né, com essa definição, né, do homem como objeto, também, vamos dizer assim, se chega a essa constatação da finitude do homem, né, a partir, né, dessa constituição de saberes. Dessa maneira, antes do final do século XVIII, ou seja, antes do surgimento da vida, do trabalho e da linguagem no campo de saber que se constitui, então, o homem não existia. Né? A questão toda que Foucault apresenta é essa, né? Até esse momento, né, da vida, do trabalho, da linguagem, como, vamos dizer assim, esses objetos prioritários dessas ciências empíricas aparecerem no campo do saber, o homem não existe. Né? Ele vai apresentar, vamos dizer, ele vai ter esse status de existência a partir do momento em que esses objetos aparecem na ciência empírica. Eu vou ler um trechinho aqui do Roberto Machado, que, infelizmente, nos deixou, né, na semana passada. Ele diz o seguinte: de formas diferentes, a partir de seus conceitos fundamentais, as ciências empíricas, quando analisadas em sua positividade pela arqueologia, são discursos sobre o homem em sua finitude. Nelas, o que aprendemos de mais fundamental é a finitude do homem, vivendo, trabalhando e falando. Finitude natural, porque dada pelo estudo do que o homem é por natureza, quando estudado empiricamente enquanto objeto. Ou seja, é aqui o surgimento do homem, né, como um objeto de conhecimento, como objeto de saber, como objeto, enfim, das ciências humanas. Dessa forma, se estabelece uma correlação entre o homem como objeto
e o homem como sujeito de conhecimento, e essa relação vai mostrar justamente a dupla função que o modo de ser do homem desempenha no saber moderno. Essa dupla posição do homem na configuração do saber moderno constitui o que eu havia dito antes, né, o a priori histórico, e que explica exatamente o surgimento das ciências humanas. Em suma, no livro As Palavras e as Coisas, Foucault mostra de que maneiras, e de que maneiras diferentes, né, melhor dizendo, né, o que Foucault mostra, né, são esses modos, né, essas maneiras diferentes de investigação que buscaram, ao longo dos 3 últimos séculos, a instituição de uma nova atualidade, ou de uma nova, melhor dizendo, de uma nova entidade, que é justamente o sujeito moderno, né? O sujeito como um novo objeto de discursos. Ou seja, aqui a gente tem o homem como sujeito e, ao mesmo tempo, como um objeto, né, de toda a produção discursiva que se dá em torno desse objeto, que ele próprio é também o sujeito, né, que é exatamente esse sujeito moderno. Ou seja, é um objeto que produz, ao mesmo tempo que é um objeto que vive no mundo natural, biológico, né, um objeto que produz, que trabalha, né, que fala, de maneira que esses 3 objetos vão, respectivamente, instituir, como já foi dito aí, né, a partir da linguagem, a linguística, a partir das trocas, né, das relações de troca, do trabalho, a economia, e a partir da vida, né, do mundo natural, a biologia. E esses 3, vamos dizer, esses 3 objetos, eles vão ter o rebatimento em uma única coisa, que é justamente o sujeito. Ou seja, o sujeito moderno desponta dos campos de saber que se encerram nas 3 grandes ciências do século XVIII e XIX, linguística, biologia e economia. De modo que o sujeito moderno não está na origem dos saberes, mas é um produto dos saberes. O sujeito é produzido no interior dos saberes. Isso aqui é algo bastante importante, né, nessa análise que o Foucault faz. Provavelmente eu vou voltar nisso mais no final, que é exatamente essa ideia, né, de não pensar nesse sujeito instituinte, né, nesse sujeito constituinte do saber, né, mas pensar que o sujeito ele é muito mais uma produção do conhecimento, ele é uma produção discursiva, é algo que é instituído pelo discurso, isso muito mais, né, ou talvez completamente diferente, de pensar que o sujeito está na origem dos saberes, né? Isso, né, aparece, né, de maneira geral, assim, é claro, né, que como eu disse para vocês, uma espécie de passada aleatória no livro As Palavras e as Coisas, mas vai ser justamente no livro Arqueologia do Saber que Foucault vai detalhar, né, por assim dizer, a arqueologia que é posta em funcionamento para descobrir, na verdade, como nos tornamos, na verdade, o que somos, né? Como nos tornamos sujeitos, como nos tornamos homem, né? Como nos tornamos sujeito de conhecimento e, ao mesmo tempo, também como nos tornamos assujeitados ao conhecimento. Então, o que ele vai fazer na arqueologia
Ele, na verdade, ele já anuncia isso, né? Na própria introdução das Palavras e as Coisas, ele já anuncia que ele faria, né, um livro, né, mas, e aí, assim, até abrindo um parênteses aqui, é muito complicado, né, pensar em Foucault em termos de metodologia, né, porque a gente tem sempre uma coisa, talvez até uma ansiedade, né, uma necessidade, né, eu acho que um desejo, de que haja um método Foucaultiano, de que haja uma metodologia que, bom, peguei aqui e vou ajustar. Foucault não faz isso, né? O que Foucault faz ele desenvolve o seu próprio método analítico a partir dos seus próprios objetos, né? Então, por isso que não dá para a gente também dizer, olha, eu vou fazer uma genealogia, vou fazer uma arqueologia, porque é muito próprio, né? E é uma elaboração que também não é uma questão metodológica, no sentido, vamos dizer, puramente de procedimentos metodológicos, né? Ele tem um desenvolvimento que é muito mais, talvez, não sei se dá para falar isso em Foucault, né, mas muito mais do ponto de vista de uma problematização de produção epistemológica do que de aplicação de um método, né, ou de uma metodologia, né? Mas, enfim, o fato é que a arqueologia dos saberes, né, o livro Arqueologia dos Saberes, ele não desenvolve, na verdade, também uma teoria, mas estabelece muito mais uma estratégia reflexiva, né? Ali, o que está posto, né, no livro Arqueologia do Saber é muito mais uma reflexão sobre aquilo tudo que ele desenvolveu, né? Sobretudo nas Palavras e as Coisas, é um livro muito mais voltado para as palavras e as coisas, mas também tudo que ele desenvolveu nesse período arqueológico, né? Também é importante dizer que, claro, né, que no começo eu fiz que é uma convenção, o próprio Foucault, eu acho que eu falei isso, né? Ele reconhecia nesses 3 momentos dele, mas também não tem uma quebra, né? Não tem uma ruptura entre esses 3 momentos, né? Os objetos, eles vão, eles vêm, eles têm ênfases em determinados momentos, né? Mas, de fato, não há momentos estanques, né? De dizer, olha, Foucault desenvolveu a arqueologia na década de 60, depois na de 70 ele fez a genealogia, para depois ele fazer a ética, né? Não tem esse sentido, né, estanque, né? O Silvio Galo, ele usa uma expressão muito interessante que é dizendo o seguinte, que é como se Foucault trabalhasse, né, em termos metodológicos, com uma espécie de palimpsesto, né? Não tem uma coisa nítida, clara, definida, né, de maneira muito definida vamos dizer, de forma muito tranchante, vamos dizer. Mas ele tem borrões, ele tem influências de um período no outro, vamos dizer assim, né? Não são coisas completamente estanques, né, e separáveis, né? E, assim também, né, pegando isso que eu estou dizendo, né, o próprio Foucault, se a gente pega, né, temas ou conceitos mesmo, né, eles são muito recorrentes, né, em toda a trajetória do Foucault, né? Se a gente pensa aqui na arqueologia, a questão do sujeito, ela está presente o tempo todo, da mesma forma que está presente na genealogia e vai estar presente na ética. Ou seja, e aí Foucault, né, eu estou querendo dizer isso, né, Foucault vai dizer, né, que porque ele é muito marcado como essa coisa do o pensador do poder, aquele que problematiza a sociedade, as relações sociais a partir do poder. E tem um texto, né, que é clássico dele, provavelmente vocês conhecem, que é o Sujeito e o Poder. Ele vai dizer, eu nunca quis discutir o poder. A minha questão sempre foi o sujeito, foi sempre pensar como que o sujeito é constituído ao longo do tempo, né? Como que aparecem maneiras, né, de se pensar o sujeito ao longo da história, né? Bom, enfim, estava dizendo isso, né, voltando aí, né, para a questão
do livro, especificamente Arqueologia do Saber. É um livro que busca exatamente isso, né? Explicar como foi desenvolvido, especialmente nas palavras e as coisas, e, de certo modo, ele acaba querendo, né, talvez justificando aos críticos, né, que caíram de pau naquele momento que o livro foi publicado. Roberto Machado vai dizer, né, que para ele, a arqueologia do saber não é uma explicação conceitual, não é uma explicação metodológica, né, de uma abordagem metodológica que foi feita anteriormente, que foi aplicada nas palavras e as coisas, mas o estabelecimento de um novo método de análise dos saberes que guiaria as pesquisas posteriores. Isso ajuda a pensar o que eu havia acabado de dizer, né? Ou seja, não tem uma ruptura, né? Aqui, nisso que o Machado está dizendo, é como se ali ele já tivesse meio que, não vou dizer demarcando, né, mas já tinha no horizonte o próprio desenvolvimento da produção de saberes implicada em relações de poder, né? Ou seja, e aí ele não abandona, evidentemente, a arqueologia de uma vez para sempre, ele não abandona a questão do saber, ele vai simplesmente ampliar a questão do saber a partir da questão incisiva, né, que ele passa a trabalhar, do poder. Dessa forma, o que o Machado vai dizer é que a arqueologia do saber é o ponto terminal da etapa de uma trajetória em que a arqueologia define a sua especificidade. O procedimento arqueológico, a rigor, é uma análise do discurso na modalidade do arquivo. Foucault vai dizer, deixa eu ver se eu acho aqui, sim, vai dizer o seguinte, na arqueologia do saber, falando exatamente da questão do discurso e do arquivo. Esse termo não incita a busca de nenhum começo, está falando, e esse termo é arqueologia. Não associa a análise a nenhuma exploração ou sondagem geológica. Ele designa o tema geral de uma descrição que interroga o já dito no nível da sua existência, da função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva a que pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve os discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo. Ou seja, aqui ele está situando exatamente a ideia do discurso como uma prática que se especifica nisso que ele chama de arquivo, né? Para Foucault, esse termo, arquivo, não se refere a um conjunto de documentos que uma cultura guarda, né, como memória, como testemunho do seu passado, e é muito menos a instituição que é encarregada de conservar esses documentos. Para Foucault, e aí eu volto aqui ao livro, o arquivo é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Ou seja, para Foucault, arquivo seria muito mais esse sistema das condições históricas dos enunciados considerados como acontecimentos discursivos. Ou seja, o arquivo, ele corresponde a esses enunciados que, obviamente, vão entrar, provavelmente eu vou voltar nisso, né? Mas que são enunciados que vão entrar no jogo do verdadeiro e do falso, né? Que são arquivos, são discursos que vão entrar, que vão poder ser ditos ou não ditos por determinadas pessoas,
por determinadas instituições, e, nesse sentido, os enunciados, eles são considerados como acontecimentos que possuem uma regularidade que lhes é própria, que rege a sua formação e as suas transformações. Se a gente pensa, né, nas palavras e as coisas, né, todos aqueles enunciados, né, que estão constituindo linguística, biologia, economia, são enunciados que foram colocados, e o que Foucault faz vai ser isso, né, organizar esses enunciados, né, de maneira descritiva, ao ponto de entender como que eles se formaram e como que eles se transformaram, né? A descrição histórica dos discursos na arqueologia Foucaultiana não é feita nem pelo comentário, nem pela análise linguística. Óbvio, né? Ele vai pensar, né, nos enunciados como algo que compõe as formações discursivas e que quer estabelecer não as regras formais de sua inteligibilidade, né? Não tem nada a ver vamos dizer, com estrutura linguística, mas essa coisa que eu havia dito antes, né? Mas como que esses discursos entram na regra de um jogo que vai definir as condições de possibilidade, as condições de aparecimento, de transformação, de tal ou qual discurso em determinadas épocas, em determinadas sociedades. E isso vai ser marcado por diferentes descontinuidades, né? Que é uma noção interessante que Foucault traz, né, aqui também na arqueologia, essa ideia da descontinuidade, né? Ele não trabalha com um sentido de linearidade, né? A própria noção de história, né, que está aqui é uma noção de descontinuidade, né? É uma noção de descontinuismo, né? Não tem uma teleologia. Nesse sentido, né, quando esses discursos, né, quando esses enunciados entram no jogo de regras, se a gente pensa nas palavras e as coisas, né, é aquilo que ele vai denominar lá, né, de episteme, de solo epistemológico, das condições de possibilidades de determinados discursos em determinados momentos, em determinadas épocas históricas, né, isso que ele vai fazer. E com isso é que são constituídas essas formações discursivas historicamente, né, e que compõem as diferentes configurações no espaço do saber. Se a gente pensa, né, nas palavras e as coisas, em termos de formação discursiva, né, o que ele vai trabalhar ali, entre século XVI, melhor dizendo, século XVII e XVIII, a formação discursiva, né, episteme, que está propiciando ali, né, o solo de possibilidade que está entre século XVII e XVIII, é a gramática geral, que no século XIX passa a ser a filologia. Esse passa a ser, estou dizendo isso com aspas, né? Depois, com relação à história natural, a biologia, e a análise das riquezas, a economia. E eu disse que estou dizendo entre aspas, porque, na verdade, gramática geral, história natural, análise da riqueza, não são meros, vamos dizer, precursores da filosofia, respectivamente, né, da filosofia, da biologia e da economia, né? São épocas diferentes, são momentos diferentes em que há condições de possibilidades de surgimento de determinados discursos sobre determinadas coisas, né? Mas não significa que há vamos dizer, uma solução de continuidade, né? Não há uma passagem automática
né, de uma formação discursiva para outra, né? São formações discursivas que estão situadas em épocas, em tempos, né, históricos diferentes. Com isso, dá para a gente dizer, né, que se estabelece, então, nesse jogo, o conjunto de regras que, num determinado momento histórico, né, numa determinada época, e para uma determinada sociedade, autoriza o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que deve ser dito. Da mesma forma que aqui a gente tem, poderia dizer, aquilo que é impedido dizer, interditado dizer, né, que tem a ver com a vinculação institucional, enfim. O que ele diz, o que eu estou querendo reforçar aqui, né, que nem tudo pode ser dito em todos os momentos, em todas as épocas, né, é o que ele chama de condição de possibilidade, né, o que ele chama de solo epistemológico, né, então, assim, e isso tem a ver exatamente com essa circunscrição histórica, né, nem tudo pode ser dito e nem considerando, né, esse solo epistemológico, mas também o próprio sujeito que diz, né, nem todo mundo pode dizer pode dizer sobre tudo, né, então se a gente pensa, né, pensando aqui na arqueologia, né, se pensa no discurso do louco, por exemplo, há momentos em que o louco poderia dizer, e ele era ouvido, só que chega um determinado momento, e é isso que ele mostra, que o discurso do louco é completamente desconsiderado, exatamente porque ele é constituído como um sujeito louco, né? Enquanto um sujeito louco, o que ele diz está naquilo, né, que ele vai dizer lá também, né, na história da loucura, está na ausência da obra, né? Então não se deve considerar. Enfim, o que deve ser reconhecido como verdadeiro e o que deve ser reconhecido como excluído, né, como não deve ser reconhecido como verdadeiro, né, que deve ser excluído, como desqualificado. É isso que a arqueologia vai fazer. O trabalho arqueológico é exatamente esse, né? E aqui, né, a partir desse, vamos dizer, desse voo aí muito rasante, o que eu quis trazer, o que eu vou tentar trazer a partir de agora, é o que eu estou chamando aqui, que eu brinquei com o Fernando, que é o que eu tentei fazer aqui, de fazer o dever de casa, né, que é de pensar um pouco a partir disso, e obviamente, a partir do próprio Foucault, nas contribuições da história arqueológica, tendo, né, no horizonte a história da educação. E aqui é claro que a gente pode pensar juntos, evidentemente. E para isso, para derivar daí, eu escolhi um trecho a partir do qual eu quero derivar essas possíveis contribuições. Esse trecho, eu não sei se eu vou localizar aqui, está no livro As Palavras e as Coisas, desculpa, gente, está no livro Arqueologia do Saber, na introdução, mas eu anotei aqui, acho que vai ser mais fácil eu ler aqui do que tentar localizar. Foucault diz o seguinte, a história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito. Então, a partir desse dito aqui do Foucault, que eu gostaria de derivar isso, né, que eu vou chamar de contribuição aqui, e que, de fato, eu acho que são, talvez, as contribuições mais flagrantes, digamos assim, da história arqueológica, ou de uma abordagem arqueológica da história de Foucault para a história, né, para a história de maneira geral, e para o nosso caso específico aqui, para a história da educação. Por quê? Aqui ele está dizendo exatamente o que ele
pontua aqui, quando ele fala, né, da história contínua, como esse correlato dessa função fundadora do sujeito, a gente tem, vamos dizer, dois pontos aí que marcam bastante essa abordagem arqueológica, né? Primeiro, essa ideia de que não há continuidade, né, de abandono, talvez, e o que eu vou dizer daqui a pouco é isso, né, dessa ideia, né, de um contínuo, né, na história, da mesma forma que o que ele diz aqui é o correlato, né, dessa ideia, né, de uma história contínua, a gente poderia dizer, né, até, né, teleológica. O correlato disso é exatamente essa noção, né, do sujeito como uma entidade fundadora do conhecimento, né? Ou seja, não existe, para a arqueologia, nem continuismo histórico e nem um sujeito constituinte. Seguindo nesse trecho, né, desse que eu destaquei, do Foucault, ele vai dizer o seguinte: fazer da análise histórica o discurso do contínuo é fazer da consciência humana o sujeito originário, que é essa crítica que ele está dizendo, né, desse sujeito instituinte, desse sujeito originário do conhecimento, do qual nasce todo o conhecimento, e que está, vamos dizer, no mesmo enclave de uma história contínua. Vou retomar aqui só para ler o trecho, né, de maneira completa. Fazer da análise histórica o discurso do contínuo e fazer da consciência humana o sujeito originário de todo o dever e de toda a prática são duas faces de um mesmo sistema de pensamento. Ou seja, então, a partir disso, eu quero destacar, primeiro, o que eu vou chamar aqui de uso da descontinuidade, né, ou talvez valorização da descontinuidade, talvez como um conceito operatório mesmo, né? Não se trata de buscar o estabelecimento de continuidades, né? Quando se pensa, né, a história em termos, vamos dizer, arqueológicos, né, com inspiração arqueológica, não dá para pensar na continuidade, né? Não dá para, não se trata de saber da manutenção de um projeto voltado para um único horizonte, né, que é essa ideia um pouco, né, da teleologia mesmo, né, de, olha, eu parto de um ponto já com toda a certeza de que eu chego num ponto final, e esse ponto final é determinado exatamente por essas etapas, dentre as quais se deve seguir. Né? Então, assim, pensando, talvez, né, na história da educação, né, não dá para pensar, né, na educação como um contínuo, né, como algo que começa, né, sei lá, em 1500, e vai tendo a sua evolução ao longo do tempo, né? A ideia de evolução, ela não está, ela é completamente descartada aqui, né? Porque, assim, o que se valoriza, né, o que se pensa, é muito mais, vamos dizer, as quebras, né, as descontinuidades dos discursos, né, como que determinados momentos históricos a educação vai aparecer de determinada forma, em outro momento ela já vai ter uma outra forma, uma outra organização discursiva, em torno da qual ela vai se fazer, em torno da qual ela vai ser instituída, né? Então, quer dizer, são as irrupções, são as quebras, são as fissuras que vão marcar essa possibilidade de uma história, vamos dizer, arqueológica, né, pensando na educação, né, de uma história que não esteja nesse, vamos dizer assim, numa ideia de circularidade, inclusive, né, meio que é aquela, né, eu parto de um ponto para fechar um círculo, né, para fechar uma coisa redonda, né? Não, né? A ideia é completamente outra, né? De pensar nas errâncias, né? De pensar naquilo que traz, vamos dizer,
de dissonância, inclusive, né, em termos desse suposto contínuo, né, que isso estaria ligado, né, vamos dizer assim, à busca, né, ou à manutenção de uma tradição, né, e de se seguir o rastro de alguma coisa que está sempre numa ideia, né, de progressão contínua o tempo todo, né. Ao contrário, né, o que o Foucault vai trazer, né, com essas noções é a ideia do limite, né, do corte o tempo todo, né, é se chegar no limite e é de pensar nesses cortes, nesses limites, como limiares, né, e não como a continuidade. Né. Não é a preocupação com a perpetuação do fundamento, né, não é pensar que, olha, tem um sujeito, né, que funda a educação, um sujeito que vai determinar um marco referencial de fundação na educação, e, a partir disso, se buscar a perpetuação desse fundamento o tempo todo, né, vamos dizer, com uma ressonância infinita no tempo. Mas pensar a transformação disso, né, e como que esses fundamentos, né, eles vão ter que se valer, na verdade, né, de reconfigurações, de renovações o tempo todo, né. E, nesse sentido, né, o próprio Foucault vai dizer, né, o que interessa é a multiplicação das rupturas, é a perturbação, né, são os abalos, né, é a irrupção dos acontecimentos, né, que são múltiplos, né, que não é um acontecimento único que vai estabelecer essa solução de continuidade. E aí, nesse sentido, não se trata de buscar essa cronologia, né, evidentemente, continuista, né, da razão, né, de pensar, olha, existe uma razão educacional que ela tem que ser perseguida cronologicamente em termos, né, do desenrolar do tempo, né. Diferentemente disso, né, buscar isso, né, essas rupturas, né, não querer remontar a essa origem, né, que seria, vamos dizer, que teria como correlato a própria noção teleológica, né, da história. Depois, um outro ponto, né, que eu marquei aqui, que eu estou dizendo, né, que eu estou denominando aqui, é porque eu fiz uma confusãozinha aqui no final, mas depois eu volto. Um segundo ponto que eu marcaria é o que eu estou chamando aqui de a recusa dos universais antropológicos, que eu estou chamando isso, mas é um termo, evidentemente, do próprio Foucault. Ou seja, tudo aquilo que é proposto no saber como universalmente válido para uma aplicação do sujeito deve ser refutado, né, deve ser suspeitado, né, que essa ideia, né, desse sujeito fundador, ou aquilo, né, que está ligado a essa ideia desse sujeito universal, né, antropológico, que a partir dele tudo se explica, né, e aquela explicação valeria para toda e qualquer situação, para todo e qualquer tempo histórico, ainda que diferente no tempo, né. Então, é isso, né, pensar na recusa desses universais, entendendo que os conteúdos, eles variam no tempo e no espaço. Da mesma forma, recusar os universais é questionar sobre as condições e as regras que permitem, no jogo do dizer verdadeiro e do falso, a definição da verdade, né? Ou seja, pensar que a verdade, ela a partir disso, né, a partir daquilo que entra, né, naquilo que pode ser dito, naquilo que não pode ser dito,
ela vai ter, vamos dizer, a sua chancela de verdadeiro, ela não pode ter essa chancela de verdadeiro a partir de um universal antropológico que serviria de explicação para todo o resto, né, vamos dizer assim. E aí o Foucault vai dizer o seguinte: regra de método, contornar sempre os universais antropológicos e interrogar a sua constituição histórica. Negar esse procedimento que, ao mesmo tempo, é filosófico, esse sujeito constituinte do qual se exige a consubstanciação geral de todo conhecimento. Ou seja, negar esse sujeito constituinte, esse sujeito fundador do conhecimento, esse sujeito a partir do qual toda a verdade provém, né? Isso implica descer, né, Foucault vai dizer, descer as práticas concretas pelas quais o sujeito é constituído na imanência de um campo de conhecimento. Ou seja, o que o Foucault faz, né, de maneira geral, acho que não só na arqueologia, mas é pensar no sujeito, né, em contraposição a esse sujeito universal, esse sujeito instituído do conhecimento, é pensar no sujeito real, né, no sujeito que se dá nas práticas concretas, né? A Margaret Hago vai dizer um pouco isso, assim, né? Ela diz assim, ó, que é pensar no sujeito de carne e osso, né? Que é diferente pensar nesse sujeito universal, né? Que poderia estar em todos os tempos, em todos os lugares possíveis, né? Você só muda, vamos dizer, o espaço e o tempo, mas o sujeito é o mesmo. Quando Foucault fala isso, né, de contornar esse universal descendo as práticas pelas quais esse sujeito é constituído, é pensar isso, né? É pensar nesse sujeito que se constitui nas práticas e pelas práticas, nesse sujeito que é constituído pelo discurso, nesse sujeito que o saber o constitui e que o discurso, né, que diz sobre esse sujeito o constitui também, né? É pensar nesse sujeito real, nesse sujeito que está nessas práticas, né? Esse, eu acho que é um dado muito interessante na arqueologia do Foucault, e de modo geral no Foucault, que é isso, né? Ele trabalha sempre, por mais que ele faça sempre, né, trabalhe sempre com uma massa documental extremamente farta. Aliás, eu até abro um parênteses, acho que os livros do Foucault, eles são exemplares, né, na questão, assim, do manuseio, né, de fonte, né? Qualquer livro que você pega do Foucault, está farto de fonte. Ali são as fontes que estão falando, né? E as fontes estão falando a partir dessas práticas, né? É isso, né, que é o interessante de pensar nessa abordagem histórica do Foucault, né, que é um sujeito, né, um cara que vem da filosofia e desenvolve o tempo todo trabalhos históricos, né? Ele vai dizer isso, né? Eu poderia até tentar localizar ali, mas ele diz mais ou menos isso, né? Que os trabalhos dele são trabalhos filosóficos em canteiros de história, mais ou menos isso, né? Que ele diz, que é justamente isso, né? Ele tem um trabalho ao mesmo tempo extremamente filosófico, né, pela própria formação que ele tem, né, e ao mesmo tempo muito erudito, e ele faz isso a partir da história, né. E a outra coisa, né, eu estou meio que abrindo um parênteses aqui, né, outra coisa que é muito interessante de pontuar com Foucault, pensando inclusive nessa coisa da história, né, Foucault recorre à história sempre, né, para entender como nos tornamos, né? Para entender, e é o que ele chama de diagnóstico do presente, né? Para entender o presente, ele recorre ao passado, né? Exatamente, inclusive, às vezes, para mostrar as rupturas que tem, né? Para mostrar as diferenças, melhor dizendo, entre o passado e o presente. Então,
é interessante, né, de pensar e perceber isso em Foucault. Então, essa coisa, né, de pensar, né, voltando aqui, de pensar nas práticas, significa fazer com que os próprios processos, né, da experiência do sujeito se formem e se transformem, né? Perceber essas transformações, essas formações dos processos que constituem o sujeito. E aí, já que eu estava falando, né, de documentos, e aí seria o terceiro e último ponto aqui, que eu acho que dá para a gente pensar um pouco, né, e aí talvez, né, voltando um pouco, né, nessa coisa das práticas, né, pensando na educação, né, que práticas, né, que acontecem na educação, que aconteceram na educação, que constituíram o sujeito, né, e às vezes a gente pensa, né, sempre, né, pensando nessa ideia, né, do sujeito universal, é como se a gente tivesse um professor universal, um aluno universal que fosse capaz de dar conta de explicar também a educação de uma vez para sempre, né? E pensando a partir do Foucault, o que a gente tem que pensar é isso, né? Cada instituição escolar, cada professor, cada aluno está imerso em um tempo específico e uma realidade específica, né? É isso que a gente talvez tenha que pensar a partir de Foucault, e não querer estabelecer, né, assim, como se o aluno fosse uma entidade, né, que a gente pudesse encontrar em qualquer escola, em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Quer dizer, o aluno de 2016 é outro aluno completamente do aluno de 2021, aliás, agora nem se fala, né? Que é diferente do aluno, sei lá, do século passado, né? Então, assim, e às vezes a gente quer pensar como se o aluno fosse sempre aluno, o professor é sempre aluno, quer dizer, e com isso, o que eu estou querendo dizer é isso, esse aluno e esse professor e as instituições são constituídos nas práticas, né, nas quais eles estão imersos ali, né? E aí, eu volto aqui para o terceiro e último ponto, que é o que ele chama, né, de crítica do documento. E aí ele vai dizer, o documento não se caracteriza como o feliz instrumento de uma história em si mesmo, de pleno direito constituída, né? Melhor dizendo, não é um documento que de pleno direito vai, por si só, constituir a memória. Mas a história deve ser, para a sociedade, um certo modo de dar elaboração e status à massa documental a que lhe pertence. Aqui, de uma maneira ou de outra, eu acho que ele desenha um pouco isso que a gente, né, diz muito, né, de construir o próprio documento, né, de pensar que é o nosso olhar, né, e aí talvez eu me arriscaria a dizer, né, a partir, né, dessas precauções metodológicas, eu diria, né, de não considerar essa escola universal, esse sujeito, aluno universal, ao mesmo tempo que não considerar ou melhor dizendo, considerar as rupturas, pensar que esse documento ele também está ali, né, nesse lugar em que se encontram esse sujeito e esse aluno, esse sujeito e essa relação com o tempo, né? A história transforma os documentos em monumentos. Melhor dizendo, é a história que transforma os documentos em monumentos e que desdobra deles feixes de elementos que devem ser isolados, agrupados, organizados em conjunto. Aqui ele está dizendo muito, né, do que ele fez na arqueologia, né, de organizar toda a documentação a partir, né, daquelas
formações discursivas a partir de agrupamentos, de organizações, né, do que ele chama de colocar em quadros, né, e a partir disso fazer uma descrição histórica, né. Então, pessoal, acho que é um pouco isso. Finalmente, o documento não deve ser a matéria inerte através da qual se busca reconstituir o que foi feito pelos homens no passado, né? Ou seja, esse documento ele tem que ser problematizado, né, a partir desses referenciais e a partir de como que a gente vai, vamos dizer, dimensioná-lo no tempo e no espaço, né? E não pensá-lo, né, como algo inerte que está esperando para ser desvelado, esperando para ser descoberto, né? Que é alguma coisa que o Foucault vai dizer muito, né, com relação ao discurso, né? Não é pensar no que está por trás do discurso, é pensar o que está na própria superfície do discurso, né? O que esse discurso tem de mais, vamos dizer, de mais vivo, né? De mais gritante naquilo que ele está ali dizendo, né? E não querer ressuscitar, né, vamos dizer, alguma coisa que ficou perdida, né, buscar algo que tenha se perdido no tempo, né, mas de pensar que esse documento, ele permanece vivo, né, na sua materialidade, né. Deixa eu ler só um trechinho aqui, que ilustra bem isso que eu estou querendo dizer. Ele diz o seguinte: documentos materiais para reencontrar. Vou começar lá no começo do parágrafo, que aí fica claro. É preciso desligar a história da imagem com que ela se deleitou durante muito tempo e pela qual encontrava sua justificativa antropológica. A de uma memória milenária e coletiva que se servia de documentos materiais para reencontrar o frescor de suas lembranças. Ela é o trabalho e a utilização de uma materialidade documental. Ou seja, o que ele está dizendo é isso, né? A gente pensar que a história ela vai, em termos de documentos, trabalhar com essa massa documental, com essa materialidade. Né? Livros, textos, narrações, registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes, etc., que apresenta sempre e em toda parte, em qualquer sociedade, formas de permanências, quer espontâneas, quer organizadas. O documento não isso aí eu já mencionei um pouco, né? O feliz instrumento de uma história que seria, em si mesma, de pleno direito, memória. Bom, pessoal, então era isso, assim, que foi isso, né, que eu preparei para dizer, enfim. Aí a gente fica aqui aberto para o que vocês quiserem perguntar. Obrigado, Haroldo. Eu vou dizer que foi tudo isso. Muito obrigado, Haroldo. Enfim, não poderia ser diferente ouvi-lo e ver o quão importante foi a sua fala. Então, acho que realmente um panorama bastante importante para nós sobre o Foucault. Eu vou dizer que uma aula bastante completa e complexa, né? Enfim, conceitos fundamentais para que a gente possa conhecer e melhor entender o pensamento do Foucault, pensando no campo da história e da história da educação. Então, em função do nosso tempo, eu vou sugerir que a gente faça um bloco de perguntas, até também para a gente não desgastar tanto o Haroldo e todos nós, né? A gente pode fazer um bloco de 3 ou 4 perguntas, pode ser, Haroldo? Claro, à vontade, Fernando. A gente pode fazer da seguinte forma: quem quiser se inscrever para fazer a pergunta com o áudio aberto, ou se quiserem colocar a pergunta no chat, eu leio, e aí o Haroldo faz os comentários para que a gente possa encerrar a nossa atividade de hoje, tudo bem? Então, Paulo Sérgio, deixa eu só acompanhar aqui pelo chat. Então, Paulo Sérgio está inscrito, Guilherme também. Guilherme, eu vou ler a pergunta.
Deixa eu ver se mais alguém. Então, enquanto pode ser que alguém ainda esteja digitando a pergunta, vou abrir o áudio para o Paulo Sérgio, pode ser, passar a palavra, desculpa, para o Paulo Sérgio, e aí depois eu leio na sequência a pergunta do Guilherme, tudo bem? Bom dia, pessoal. Eu estou aqui em Belém do Pará, viu? Hoje está muito calor também por aqui. Professor Haroldo, parabéns pela exposição. Eu sou também professor na Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Educação, trabalhando com formação de professores no curso de Pedagogia. Tá? Participei durante 17 anos na pós-graduação. E aí a razão de minha pergunta para a sua explanação. E quem sabe contribuição aí com todos. Durante o processo que passei no programa de pós-graduação em educação, na UFPA, uma coisa intrigava bastante, que era a seguinte: as pessoas que optavam por ter como fundamentação teórica nos seus projetos de pesquisa, de tese e dissertação, sofriam cisma dentro do programa de pós-graduação. E aí eu fui vítima disto por orientar os trabalhos dos orientandos que optavam por esse sistema de pensamento, né, à luz da teoria, das produções de Michel Foucault. E isso rendeu muitas teses e também dissertações e artigos científicos. Como para o senhor, no programa de pós-graduação aí da Federal de Uberlândia, né, lidar com o autor, com essa tão instigante, tão pulsante, né, mas que ele sofre, na realidade brasileira como um todo, né, um cisma acadêmico. E aí eu queria só mencionar aqui que eu fiz uma pesquisa que ela foi publicada recente num livro, eu posso depois passar aí para vocês. Rizoma de uma arqueogenealogia do sujeito ético, Alfredo José da Veiga Neto. Esse artigo científico, ele foi produzido justamente para demonstrar como que Alfredo José da Veiga Neto, ele foi, eu estou colocando aí o título, ele foi um pensador brasileiro dentro de uma instituição específica que vem impulsionando, né, a operacionalização com as ferramentas Foucaultianas na produção científica, mas também ele sofreu cisma, né, o próprio Veiga Neto, e aí isso é interessante, porque como é que um autor tão instigante, tão relevante no campo filosófico, ele, na estrutura da educação brasileira, porque se trata de programa de pós-graduação, onde eu trabalhei 17 anos, era assim, inadmissível para algumas pessoas operar com o pensamento dele. Até porque no celeiro que eu trabalhava, muitas pessoas eram marxistas ortodoxas. E aí, quando ele vem trabalhar com esse conceito de biopolítica, né, que o poder não é tão assim onipotente, vem revirar esses conceitos, aí os meus orientandos sofriam, né, nesse processo. Então, é a sua experiência, né, de lidar com esse teórico no processo de orientação das dissertações e teses sob sua condução. Obrigado. Obrigado, Paulo. Em bloco, Fernando, ou uma por uma? Como você preferir, Haroldo. Por mim, tanto faz. Eu vou fazer em bloco, então. Por enquanto, nós só temos duas, aí não fica tão difícil, né, de relembrá-las. Vou fazer a leitura, então, da pergunta do Guilherme Magalhães Oliveira. Guilherme agradeceu primeiro e disse: gostaria que você pudesse aprofundar coisas que você já falou. Quais seriam as condições teórico-metodológicas de uma pesquisa na educação que prescinda desse continuismo sujeito-constitutivo? Em outras palavras, como contornar na prática e na pesquisa certa teleologia metafísica ou sistemática do pensamento educacional moderno, a saber, a de melhorar ou aprimorar o ser humano, o de que a educação não só evolui, como também aprimora o ser humano. Eu vou copiar e colar a pergunta do Guilherme aqui, que aí, como ela é longa, qualquer coisa você pode retomar
Não, eu abri aqui o chat, dá para ver aqui. Ah, então ótimo. Fica à vontade, Haroldo. Enquanto pode ser que mais alguma pergunta chegue, aí a gente incorpora esse bloco de 3 ou 4 perguntas. Aí, se você já quiser comentar essas duas, fica à vontade. Certo. Vou fazer comentários mesmo, assim, não vou responder nenhuma. Talvez o Paulo Sérgio responda um pouco mais objetivamente, né, assim. Então, Paulo, eu, sinceramente, eu não saberia muito bem te responder isso, a não ser coisas que você mesmo já sinalizou, né? É intrigante pensar, né? Por que que... Acho que hoje nem tão mais, né? Mas o pensamento de Foucault, ele já foi muito rechaçado, né? Assim, não só aqui, né, vamos dizer, na Universidade Brasileira, mas o próprio livro, né, Arqueologia do Saber, eu acho que é um exemplo disso, né? Ele é um livro que ele escreve meio que para justificar o próprio empreendimento que ele estava fazendo, né? Meio que para dar uma resposta, né? Porque tudo bem que ele já havia sinalizado que faria o livro, mas ao fim e ao cabo se tornou um livro-resposta, né? Um livro no qual ele está meio que respondendo aos seus detratores, né? E aí, eu acho que hoje nem tão mais, assim, há essa resistência. E eu também, para ser sincero, eu me pergunto muito, assim, por quê? Por que essa resistência, né, que as pessoas, em geral, têm? Será que porque ele já tem, vamos dizer, já existe também um pensamento ou um comportamento, isso dizendo assim, né, de maneira muito solta, mas assim, será que é porque já se instituiu um determinado modo, né, de ser e de fazer pesquisa, educação, tudo, que não pode sair dessa regra? Às vezes eu penso que é um pouco isso, né? Então, assim, olha, e aí eu diria muito grosseiramente que talvez seja um preconceito mesmo, né? Que as pessoas têm, olha, existe uma estabilidade, existe vamos dizer assim, vou dizer talvez até pejorativamente, já existe uma fórmula, um modus operandi, já existe um modo de vida que está estabelecido. Qualquer coisa que saia desse modo de vida estabelecido, e isso é extremamente Foucaultiano, saia desse modo de vida estabelecido, que saia desse padrão, não é bem-vindo, seja Foucault, seja quem for. E Foucault, por coincidência, ele propõe exatamente, vamos dizer, é o pensamento de diferença, né? É pensar de outras formas, é abordar os objetos de outra maneira, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Isso, em certo sentido, Paulo, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do pensamento Foucaultiano mesmo, vamos dizer, em ação, ou em termos de modos de vida. Eu acho que é isso. Não está na norma, né, não está no normal. O que é o normal? E aí me desculpem, estou sendo extremamente superficial, grosseiro, mas assim, mas eu vou amenizar um pouco. Assim, a norma é que se faça pesquisa, é que se pense desse jeito. Se você saiu dessa norma, está fora. Foucault fala isso, né? Quer dizer, a gente vive quer dizer isso, a gente vive numa sociedade normalizada. Se você saiu da normalização, logo você tem as suas punições, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, não sei, né? O que é assustador pensar isso em 2021, né? Bom, mas indo para a pergunta E aí eu sei que eu não te respondi isso, Paulo, mas é isso. O que o Guilherme está perguntando aqui, como seriam as condições metodológicas de uma pesquisa na educação que prescinda... Pois é, Guilherme, o que eu te diria
talvez repetir um pouco do que eu disse. Eu acho que é pensar nas especificidades, pensar nas práticas, sabe? Porque, por exemplo, quando Foucault fala dessa coisa da morte do homem, por exemplo, né, que foi uma grande crítica que Foucault sofreu, mas Foucault não está matando o homem, não está dizendo, olha, não pensa no homem, ele está matando esse sujeito universal antropológico. A questão é essa. Então, é a gente pensar no sujeito específico, talvez. A saída, né, ou talvez essa precaução metodológica seja essa. É pensar nas realidades específicas, né, numa escola específica, naquele discurso específico. Vou dar um exemplo aqui muito rápido, assim, que talvez ilustre isso e talvez responda um pouco mais também o Paulo. Eu estava orientando, não sou um grande, não tenho uma vasta experiência em orientação, não, mas eu estava orientando um trabalho há um tempo atrás e a proposta era desenvolver ou fazer a história de um determinado grupo escolar. E, de repente, a orientanda, no caso, veio com um texto que era um texto, isso acho que vai ilustrar bem o que eu estou querendo dizer. Ela veio com um texto que era um texto que falava de grupo escolar, mas que perfeito do ponto de vista da discussão do que era um grupo escolar, do que poderia vir a ser um grupo escolar. Só que ela estava fazendo a história de um grupo específico, de uma cidade específica, de uma região aqui. Eu virei para ela e disse, olha, mas isso aqui não é pesquisa. Você não está fazendo uma pesquisa, você está fazendo um relato a partir de um discurso que talvez nem necessariamente seja seu, mas que você quer vestir esse discurso, essa descrição, essa universalidade do grupo escolar nesse grupo que você está fazendo. Você tem que pensar no grupo que você está fazendo, pensar na documentação daquele grupo, nos sujeitos que participaram daquele grupo, que pertenceram, que fizeram aquele grupo, naquela educação específica. Né? E não de pensar, estou falando de grupo escolar, eu falo de qualquer grupo. Né? Aí eu lembro que eu até brinquei com ela, falei assim, esse texto que você está falando aqui, desse grupo, que é muito específico da sua cidade, eu posso pegar ele e dizer que eu vou falar do grupo que eu estudei, lá em Joviânia, do grupo escolar José Gomes Silveira Neto. Só muda o nome, mas a regularidade, o discurso sobre a descrição é a mesma. E é isso que eu acho que a gente tem que pensar, nessas especificidades, né? E, ao mesmo tempo, a outra coisa que você pergunta, Guilherme, é um pouco isso, né? Tem a ver com essa ideia do universalismo, né? Dessa explicação universal. E pensar, né, para fugir, talvez, né, dessa ideia, né, de continuidade, é entender isso, esses momentos, eles não têm, a história ela não acontece para a gente chegar num ponto final. A história vai acontecendo, as coisas vão acontecendo de maneira desordenada, quebrada, não tem nenhum agente que ordena, né? Mais ou menos. Agora, nessa ordenação, o que a gente tem que fazer é de, talvez, estar atento a essas irrupções, a essas fissuras, a essas quebras, a esses limites, como o Foucault fala, né? Chega, tem limites ali, né? Não tem um tempo. Olha, por exemplo, pensando nesse grupo escolar, né? Que nessa pesquisa específica, não quer dizer que ele foi fundado no ano tal para se tornar um dia, por exemplo, uma faculdade, e ele foi crescendo, crescendo, e foi evoluindo ao longo do tempo e tal. Não, ele teve ali, as coisas foram acontecendo. Tem mais, Fernando? Deixa eu ver aqui no chat.
Deixa eu ver se era uma pergunta. Acho que aparentemente não, da Magali. Acho que encerramos, Haroldo. É isso? Acho que sim. Fernando, Desculpa, a Isabela pediu a palavra. posso fazer uma pergunta final, baseado nisso que ele estava falando? Pode sim, Isabela. Bom dia, boa tarde, professor. Acabou de meio-dia e 5, então já é boa tarde. Tudo bom, professor Haroldo? Tudo bem, Isabela. Me chamou muito a atenção essa última fala, porque sobre os grupos escolares, né? Eu trabalho com sou historiadora da educação, meu doutorado e o mestrado, os dois foram dentro de arquivos escolares, né? E é só um comentário que eu queria fazer, realmente, cada escola, quando a gente estuda, claro, você vai estudar a história da educação, cada escola é uma escola, tem as suas especificidades, né? E geralmente você chega no consenso de como era aquela educação naquela escola, você entrevista muitos alunos, cada um vai ter uma percepção, né? Mas você acaba chegando digamos assim, numa totalidade. Nessa escola a educação foi dessa maneira. Agora, sempre vão ter os contrapontos, assim, aquilo que foge completamente, né? Principalmente no depoimento das pessoas. Eu procurei muitos alunos para entrevistar, muitos professores, e assim, 80% tinham mais coisas boas para falar da escola, 20%, tinha 20% que não, né? Tinham críticas, né? E tinham críticas ferrenhas, assim. Eu estudei uma escola católica, né? E um estudioso também, inclusive ele é professor, ele falou assim, mas você não vai estudar o índice de suicídio nessa escola, que foi o mais alto de Campinas, né? Eu falei, não, isso eu não vou estudar. Então, assim, sempre vão ter as singularidades, né? E as coisas que você não consegue fechar em torno daquela escola, né? Então, cada instituição é uma instituição, né? Por mais que você tenha um aspecto universalizante da educação, vão ter sempre as contradições dentro da instituição. O que fazem dela, cada uma é única, né? Mas claro que você também não pode perder a visão do todo, né? Mas aí eu falei para esse professor, não, esse aspecto eu não vou estudar, que aí eu acho que seria até uma tese de psicologia, né? Dentro da psiquiatria, por que tantos alunos, acho que na década de 80, 90, que foram alunos do colégio, se suicidaram, né? Isso eu não abordei, mas seria uma outra tese, né? Sobre a mesma instituição. Então, sempre você vai ter um recorte, a questão do recorte, não dá para você avaliar tudo dentro da história de uma instituição. O historiador sempre vai fazer um recorte, né? Então, eu optei por não fazer essa história psiquiátrica, praticamente, na instituição, né? Mas acredito que vale a pena, mas não, a gente sempre vai fazer um recorte, né? É isso, é só um comentário, assim, que eu queria falar. Sim, porque é isso, né, assim, pensar isso, está enquadrada num determinado, enquadrado é ótimo, né, mas assim, a escola, ela está circunscrita num determinado período, né, pensando em história, e com determinados sujeitos, né, e a coisa é isso, é pensar que ela tem uma história específica e que tem também sujeitos específicos que fizeram essa história acontecer, né. Mas, Isabela, você está me falando de uma coisa que eu acho que eu vou ter que pegar o seu contato para trocar algumas figurinhas. Sabe o que é? É que eu estou com um orientando e eu não quero tomar o tempo de todo mundo aqui, mas contando rapidamente assim. Eu assumi uma orientação de um processo que não teve projeto, né? Eu não sei por que o programa resolveu aí conversando com esse orientador, vamos pensar em alguma coisa. Aí ele tinha feito um estudo sobre suicídio, ele é psicólogo e tal, e tinha feito um estudo sobre suicídio no TCC. Aí eu falei, bom, então por que você não dá continuidade, né? Não pensa alguma coisa sobre suicídio? Só que tem uma coisa, ele está engateando ainda, né? Mas a coisa de dados, né, de fontes sobre suicídio é muito difícil, né? Então, assim, se de repente você tiver alguma dica dessa escola, ele é um cara, um sujeito, assim, esforçado, de repente ele vai até
onde for preciso. Mas, assim, se você puder depois me falar alguma coisa sobre isso, se você tiver mais detalhes, será bom. É uma coisa muito instigante. Assim, eu tenho o contato do professor que me chamou a atenção para isso, né? Se eu não ia estudar esse aspecto, eu falei, não vou estudar, eu não tenho... Eu acho que a gente tem que ter um embasamento até de psicologia para fazer um recorte desse, entendeu? Não dá para se... Porque, e também eu acho que uma das dificuldades, né, que é o que esse orientando está tendo, é exatamente isso, né, assim, é a dificuldade de acesso à fonte, né, porque é um tema muito camuflado, né, muito difícil de se lidar com ele na sociedade, né, pensando na relação com a escola, acho que dificulta mais ainda, né. Isso. Então... As pessoas, não é todo mundo que vai estar aberto para falar, né? Por exemplo, uma mãe que teve um filho que fez isso, né? Na época da... tem gente que não quer nem... É um tema tabu e, ao mesmo tempo, difícil, né? Assim, espinhoso, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Mas pode sim pegar meu contato depois. Tá, o Fernando vai fazer essa gentileza, eu tenho certeza. Sem problemas, eu passo sim. Haroldo, para a gente encerrar, o Reginaldo Melani vai fazer uma pergunta, tá bem? Reginaldo, fica à vontade. Ok. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Isabel. Com Fernando, Haroldo, foi um prazer te ouvir. Eu sou professor da Unifesp também, do campus Diadema, e trabalho também com História da Educação. Você foi muito didático, a sua exposição foi excelente, agradeço muito. Obrigado. Contribuiu muito mesmo para a gente compreender melhor o pensamento do Foucault. Eu vou fazer um comentário, eu acho que não tem tempo para a gente discutir isso que eu vou conversar, que eu vou falar aqui, e aí você fique à vontade também para responder ou não responder, fique, né? O que me interessa muito no pensamento do Foucault é essa ideia da descontinuidade, essa ideia da forma da análise do documento, né? Então, essa coisa, por exemplo, da descrição, que você comentou aqui, de analisar o que já está dito, né? O discurso ali que emerge, tá certo? Não aquilo que está por trás daquilo que está escrito. Então, eu tenho tentado, e aí estou num processo inicial mesmo, usar algumas dessas noções, alguns desses conceitos, para tentar entender como que aparecem os conceitos, né? Como que são construídos, na verdade, os conceitos. Eu sou professor da licenciatura em Ciências, como que são construídos os conceitos de ciências nos livros didáticos, na educação. O problema um pouco que eu vejo é que o Foucault é um sujeito mutante, né? Você também comentou sobre isso. O Foucault não tem uma metodologia que você fala, eu vou seguir essa metodologia Foucaultiana aqui. Então, cada trabalho do Foucault é uma situação específica, e a gente vai tentando se orientar um pouco por algumas noções. E o que tem me incomodado muito, eu tenho pensado um pouco nisso, é como analisar esse documento, o já dito, o que está escrito, né, o que está pronto, e como pensar o sujeito nessa relação com o documento já pronto, já dito. Porque o que está me interessando é o que emerge desse discurso, tá certo? E não exatamente a relação, as condições que os sujeitos tiveram para produzir aquele discurso. Mas é o discurso pronto, é o discurso já dito. E aí eu fico pensando se eu estou desfigurando muito as ideias do Foucault, se eu estou forçando muito a barra ao tentar pensar esse problema a partir de Foucault, ou se isso tem se eu posso investir nisso, né? Se eu posso continuar com isso, entende? Então, a minha relação é isso, pensar seria alguma coisa pensar como um projeto arqueológico radical, assim, meio sem o sujeito,
né? Claro que eu estou aqui usando de uma liberdade poética para falar, tá certo? Não é exatamente isso. Mas, enfim, fique à vontade para comentar ou não. Eu sei que nessa altura do campeonato não dá para a gente discutir essas coisas mais a fundo. Mas muito obrigado, viu? Eu adorei te ouvir. Oh, eu que agradeço, Reginaldo, pela pergunta e por tudo. Olha só, eu acho que o caminho é esse, assim, o que eu te diria, acho que é isso, né? Assim, é pensar, se eu entendi bem, né, o que você está fazendo, acho que é pensar isso, né, essa materialidade, essa superfície do documento, né, no caso aí, né, desses conceitos, né, como que eles estão, e não pensar, vamos dizer, o conceito em si, né, o desenvolvimento dele em si, mas pensar como que ele vai se constituindo historicamente, né, o que que entra, o que que sai, né, que jogos ali vão fazer com que ele se torne aquele conceito, né, e não outro, né, porque que alguns elementos vão estar fazendo parte dele e outros não, né, porque que alguns saem, né, acho que mais ou menos isso, né, o Foucault, na verdade, quando ele fala, né, nas palavras e as coisas, né, toda essa coisa da biologia, da filologia, né, é muito isso que ele faz, né. Só que o que ele vai dizer é isso, né, eu não trabalho com os conceitos, mas eu trabalho como que esse campo de conhecimento foi se constituindo, né, mas não como que os conceitos, né, e aí talvez você vá numa outra, vamos dizer, num outro caminho, né, pelo que você está dizendo. E não sei, né? Estou pensando aqui sem exatamente saber o que você está fazendo, mas assim, talvez ao invés de você pensar exatamente em conceitos, né? Pensar ó, como que a discussão em torno disso se dá, né? Em torno de tal objeto, né? E como que isso vai resultando determinados discursos, né? Como que esses discursos vão se constituindo para fazer surgir, fazer emergir um conceito, né, ou um campo de estudo, sei lá. Obrigado. Obrigado mesmo. Imagina. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Haroldo. Bom, também para que a gente não esgote o Haroldo ainda mais, né? Não, é um tempo longo, né? Falando, a gente se cansa. Haroldo, eu queria agradecer muito. Vou dizer que extremamente enriquecedor para mim, imagino que para todos que estão aqui, te ouvir, mais do que ler os seus textos, né? Te ouvir foi muito mais enriquecedor do que, de fato, a gente já sabia que seria. Então, quero agradecer de novo a sua generosidade em aceitar estar conosco nessa manhã, dizer que, enfim, a Unifesp, o Programa de Pós-Graduação em Educação, está de portas abertas, que a gente possa ter você conosco em outros momentos presenciais, enfim, mais agradáveis, não que não tenha sido, mas, obviamente, o remoto sempre tem essa coisa um pouco da distância. De qualquer forma, ela também possibilita que a gente chegue, né, e dialogue com outros espaços, com outras pessoas, né. A gente viu o caso do Paulo, que está lá em Belém. Em São Paulo está frio, né, Belém está muito calor, e a gente vai podendo, pelo menos, um pouquinho diminuir essas distâncias de um país, né, de dimensões continentais. Então, agradeço muito, Haroldo. Fique à vontade, enfim, para suas palavras finais, agradecer a presença de todos vocês, que hoje foi nosso terceiro encontro, estamos na metade, temos mais 3, o próximo é na semana que vem, com a professora Diana Vidal, que vai falar sobre Michel de Certeau. Então, fica também o convite para quem desejar, quiser participar na próxima semana. Penso que, assim como hoje, será também um momento muito enriquecedor para nós, que temos interesses múltiplos e diversos no campo da história da educação, e fiquei aqui agora ouvindo a pergunta do Reginaldo e pensando várias questões que eu tenho trabalhado com os livros de língua e literatura, e associando justamente com essa fala do Haroldo. Então, muito bacana. A gente vai conhecendo e partilhando as pesquisas, né? Isso também enriquece o nosso trabalho, faz com que a gente
consiga sair um pouco, né, daquele lugar de si e pensar outras possibilidades analíticas de objetos que vão ficando tão familiares que, por vezes, a gente acaba se limitando no modo de olhá-los e de interpretá-los. Então, agradeço muito, Haroldo. Foi, de fato, uma manhã, assim, eu vou dizer, brilhante para todos nós. Uma manhã bastante instigante com você e intermediado pelo Michel Foucault. Oh, eu que agradeço, Fernando. Agradeço de verdade mesmo, foi um prazer. E é isso, conta comigo, estou aí. Um prazer ter tido, né, contato com todo mundo que eu pude ver aqui, porque também essa coisa do virtual tem isso, né, de nem todo mundo abre a câmera, que é um pouco aquilo que a gente estava falando no começo, mas ainda assim, por mais que eu não tenha visto todo mundo, foi muito bom, eu agradeço mesmo a oportunidade, foi bacana, foi bom ter esse contato aqui, ter estudado um pouquinho para falar um pouquinho também aqui, e eu agradeço muito mesmo, assim, tenho que, isso, reconhecer a generosidade do seu convite, assim, nossa, foi uma honra mesmo, e gostei demais de estar aqui. Muito obrigado. Então, uma boa tarde para todos, bom almoço, bom trabalho para quem for trabalhar, bom descanso para quem for descansar. Nos vemos na próxima quinta, quem puder estar conosco, com a professora Diana Vidal, numa discussão sobre Michel de Certeau e a história da educação. Abraço, até mais.